Salve, salve nação, olha nós aqui trazendo as últimas informações do Mengão. E segunda-feira entra em campo pelo Super Mundial de Clubes. O Flamengo sem salto alto observa lições de mundiais passados na Copa do Mundo de Clube. O rubro-negro vem de 2 participações em competições mundiais nos últimos anos e busca não ser surpreendido em 2025. E aí, nação? Confiante na vitória do Mengão segunda-feira? Deixa aí nos comentários seu placar. Vamos trazer agora as últimas informações nesse sábado do nosso Mengão. Sem mais enrolação, chega mais nação para o conteúdo. Souza é que sabe tudo de Mengão. Conta pra gente, Richard. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Tô aqui na frente da concentração do Flamengo em Atlantic City e olha só, a temperatura caiu por aqui, viu? Caiu, tá aquele friozinho, casaco, 20 graus. E mais cedo nós registramos, Júlio Aguiar, nosso repórter cinematográfico, registrou o Felipe Luiz dando uma volta, um rolê aqui na região do hotel. Depois ele conversou um pouquinho com o José Boto, diretor de futebol, posou para algumas fotos com torcedores do Flamengo por aqui. À tarde tem treinamento, o terceiro do Flamengo por aqui, e o Felipe Luiz tem a boa notícia de que o Gonçalo Plata deve ficar à disposição para a estreia do time na Copa do Mundo de Clubes. Por outro lado, o Nico de la Cruz tem cada vez menos chance de estar disponível, ele ainda tem esse problema no joelho esquerdo. Esperança da Tunísia. Léo Ortiz falou sobre esse adversário que inspira cuidados, olha só. É um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores no meio para frente que são muito técnicos. A gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Foi que jogou muito tempo lá, que é o Nicolás Lodeiro, uruguaio. Lodeiro já rodou muito, né? A gente rodou, ele falando sobre nossa programação aqui, foi bem bacana. A gente rodou sobre o Rodeiro. Lodeiro. Ah, o Lodeiro, aquele? Rodamos sobre o Lodeiro. O Botafogo? Eu estava entendendo Rodeiro. Lodeiro, muito bem. Vamos falar do Flamengo. Temos o Boto? O Boto falando sobre o Mundial de Clubes e falando também sobre Gerson. Atenção, vamos lá. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Tá aí, primeira prateleira, o Flamengo de tanta gente. Quem que está com a gente? É o Mendel Bidlovski? Ah, sempre bem-vindo. Grande Mendel, bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro-negro lá atrás, Mendel. Bom dia. É isso mesmo, bom dia Abel, bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando, qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro. E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança,
que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho. Tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje. O treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University. Um clima bem agradável. Daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano. Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski, lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea, termina contra o Los Angeles. É isso aí, caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. Esperance? O Esperance é um time que morde, então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção, aliás, não é só coisa de brasileira. Estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Kamerha também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São 3 no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida do Botafogo no último jogo no Newton Santos, pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. Não, e tá distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, o Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo, e aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria dos... Não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho que sim. É o que temos? Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas, se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho às vezes pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade, né? De como os europeus eles podem colocar isso à prova contra os times brasileiros. Porque assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né, nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que às vezes passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final, passando talvez pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica eu acho que tem.
Eu acho que assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, muito provavelmente, vai pegar, na próxima fase, se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Mas se o Botafogo surpreende e cruza um Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram o europeu, que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele joga aqui. Exato. Jogou trancadão lá atrás, não vai, o Rony de lateral direito e tal, trancadão, quase levou para os pênaltis. E ok, é honesto que seja assim. Não levou para os pênaltis por um pênalti, né? Para o Chelsea. Cada um joga com as armas que tem, e aquelas eram as armas do Palmeiras naquele jogo, e ele quase alcançou um objetivo. O Flamengo em 19 não é o Flamengo de hoje. Restam Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, que está saindo também. Felipe Luiz era jogador, hoje é treinador. Então é outra realidade, é outro time de futebol. Sim, ali o Flamengo teve uma atuação mais interessante, a famosa frase que ficou marcada, né? Chegou à final, porque tem muitos sul-americanos que têm ido e nem na final chegam. Não, e levou para a prorrogação. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Foi para a prorrogação com o Liverpool. O grande Liverpool do Jürgen Klopp, né, com grandes jogadores em campo. E acabou tendo até uma chance no finalzinho de fazer um gol com o Lincoln, que hoje está no Atlético. A frase que você ia falar era jogou de igual para igual. Eu ia falar, você me interrompeu. Desculpa. Mas a frase que ficou famosa naquele jogo é de igual para igual. E depois a gente já teve depoimentos, né, do Salah, do Mané falando que foi um jogo que exigiu mais do que eles imaginavam e tal. Só que não é mais o mesmo Flamengo. Não é. É outro time, é um bom time de futebol. Só que eu não concordo com essa declaração de que se jogasse Premier League estaria entre os primeiros e tal. É uma outra realidade, é um outro mundo. São situações... Se você jogar no calendário da Premier League, sabe? Diferente do calendário do futebol brasileiro. Se você entender as dinâmicas de jogo lá, que tem a ver também até com questões climáticas. São adaptações diferentes. A diversidade que tem os times de Premier League, são times multinacionais, com jogadores asiáticos, jogadores africanos, jogadores europeus mesclados com americanos, né? Americanos que eu digo da América do Norte, Central ou do Sul. Então é uma fotografia diferente do futebol que se pratica aqui no Brasil. Então, ele falou que ficaria entre os 6 primeiros na Premier League, foi isso? Ficaria bem posicionado, não sei se foi exatamente entre os primeiros. Não é simples, né? A dinâmica é outra. O Flamengo é um excelente time de futebol para a nossa realidade brasileira e sul-americana. A intensidade é diferente, o jogo e tal. Mas tem muitos times... Os times pequenos que tecnicamente são fracos. Tem. Na Europa inteira. Mas ainda assim vai jogar com eles. Vai jogar com eles a Vera. É porque nós... Mas a gente, às vezes, eu estou me incluindo, todos nós costumamos nos guiar por... Inter de Milão e Barcelona, realmente 2 jogaços, muitos gols, nível técnico lá em cima.
Mas tem muito também... Claro, você tem a elite muito do futebol Valladolid, tem muito belenenses, Mas a tem muito... Premier League já começa com um Big Six, em condições normais. O Flamengo teria que apear para entrar na teoria. E muito E Coventry. nessa temporada, o Big Six teve 2 que ficaram lá embaixo. Então. O Tottenham foi o primeiro a não ser rebaixado. Pois é. O primeiro, quer dizer, o último, né? O último a não ser rebaixado. E o United não Tá ali em cima, mesmo, coladinho. mas, né? Coladinho, o United. Você tem hoje times como o Forest, como o Aston Villa, que é tradicionalíssimo, como o Brighton, que chega lá em cima, como o Newcastle, que virou um novo rico, que estão brigando lá em cima. A parada ali é duríssima. Agora, quanto a nível de jogo, se você... a nossa prioridade sempre, no nível de clubes, é muito mais o resultado. Inclusive no tempo do tiro mais curto. Como é que Corinthians, Internacional e São Paulo, só para ficar nos 3 que ganharam o velho Mundial, conseguiram esse Mundial? De uma forma muito reativa. Os 3. E só podia ser assim. O Inter ia encarar o Barcelona, o São Paulo ia encarar o Liverpool, mesmo o Corinthians ia encarar o Chelsea. Não, né? Então a prioridade é resultado, não tem... A realidade, o nosso grandes mundo hoje é atuações de outro seus mundo. goleiros, principalmente São Paulo e Corinthians. Rogério Até porque se você Ceni, pega Cássio. o top 5 de Premier League como terminou, né, com o Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Newcastle, o Flamengo tira quem ali para entrar? Difícil. Para brigar entre os primeiros, porque é isso que ele fala, brigar entre os primeiros. É por isso que eu perguntei se ele tinha falado 6. Brigar entre os primeiros. Podia ter falado 10. Talvez, Primeira né? tela, primeira professor. página, eu acho que é por aí. Brigaria por Conference League. É isso aí, nação. Esse aqui foi mais um giro de notícias. Se você é novo por aqui, já sabe, né? Já sabe, chega aí dando aquela moral, se inscrevendo em nosso canal. Passamos um período sem fazer postagem aqui no nosso canal devido a alguns problemas, mas estamos de volta a todo vapor. Então, se você é novo por aqui, já chega dando aquela moral, se inscreve, ativa as notificações, porque todos os dias agora vamos estar aqui empenhado a trazer conteúdo de qualidade para você. Confiante na vitória do Mengão segunda-feira, o Flamengo inicia nessa segunda-feira sua campanha na Copa do Mundo de Clubes. A atual geração só não conseguiu o título mundial em campanhas que deixaram apreendidos. Agora, ainda que não como favorito, o rubro-negro entra com os pés no chão para evitar o oba-oba antes da hora. É isso aí. Flamengo, diz aqui a matéria que está no G1, que o Flamengo vai entrar com os pés no chão para evitar aquele oba-oba caso a equipe não conquiste o Mundial. Para evitar que os adversários, né, aqueles que vivem querendo fazer chacota do Mengão, quando o Flamengo não ganha títulos, que a alegria deles é quando o Mengão não consegue um título, não é isso aí, nação? Quando o Mengão não consegue um título, aí eles começam a fazer chacota. Por isso que o Mengão vai entrar no Mundial de Clubes com os pés no chão, para evitar esse oba-oba. Além da preparação física e tática, o Flamengo também se esforça o seu lado mental. É isso aí, o Flamengo também está preparando o lado mental para não subestimar os seus adversários. É isso aí, além de entrar com o pé no chão, também está preparando a mente para não se subestimar os seus adversários. A ideia é evitar um salto alto que já apareceu em outros momentos, seja nos últimos mundiais ou esse ano. É isso aí, nação. O Flamengo também está preparando mentalmente. É muito importante essa preparação, não física e tática, mas também mentalmente, pensando também nos jogadores na parte física e também na parte mental. Eu quero aqui deixar meu forte abraço e os links que a gente utilizou aqui, vamos deixar aí na descrição do vídeo em forma de crédito. Já chega dando aquela moral, se inscrevendo no nosso canal e ativando todas as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo, nação!